Mestre Jesus, amigo, irmão incondicional, agradecemos pela oportunidade, pelo ensejo renovado de aqui estarmos novamente reunidos sob teu amparo, orientação, inspiração, para mais uma jornada de estudo e trabalho nesta segunda-feira. Agradecemos, pedimos a orientação, a inspiração dos amigos espirituais, para que nós possamos, como sempre, realizar o melhor a nosso alcance, amparados e auxiliados pelos benfeitores espirituais. Que os nossos apontamentos possam ser proveitosos para os amigos desencarnados em estágio de aprendizagem e tratamento na Fraternidade Espírita Camilo Chaves, os irmãos que se encontram, porventura, em nossos lares, todos eles possam aproveitar nossos despretensiosos comentários na busca pelo entendimento mais aprofundado do texto bíblico. Que as tuas vibrações de paz, compaixão, misericórdia envolvam-nos a todos. Então eu vou fazer a leitura aí do... Hoje nós vamos estudar o versículo 18, não é isso? Capítulo 11, versículo 18. Avançando para o versículo 19. E, se tudo der certo, entramos já no capítulo 12. Vou projetar a tela do texto, né, a ser estudado, e vamos fazer a leitura dos versículos. Muito bem, capítulo 11, versículo 18. Capítulo 11, versículo 18. E iraram-se as nações, e veio a tua ira e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo, e houve relâmpagos e vozes e trovões, e terremotos, grande saraiva. Capítulo 12, que trata da mulher e o dragão. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Ficaremos, então, nesses versículos, e vamos, então, trabalhar o versículo 18, capítulo 11. Iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Então, nos primeiros movimentos aí desse versículo 18º, iraram-se as nações, tendo em vista que nós estamos tratando aqui de um processo de despertamento interior, renovação interior, de dentro para fora, que evidentemente terá repercussões no plano exterior
e acarretando reações de fora para dentro desse plano exterior, então nós teremos um movimento duplo, simbolizado pela ira das nações, que é a reação do homem velho, a reação dos valores que nós arregimentamos nos milênios e que representam o substrato dos nossos anseios, desejos e propósitos. Todo esse arcabouço vai entrar em guerra no plano sutil contra os valores novos. É a briga do homem velho que quer continuar vivo contra o homem novo. E, evidentemente, que nós vamos ter também contragolpe, o contragolpe tanto dos espíritos que se nos associaram nos milênios, nos séculos, e ainda hoje se ligam em função dos liames que trazemos do passado. Se ligam ainda aos desejos, emoções e propósitos, vão também se erguer contra nós. E é um movimento que nós que militamos nas reuniões mediúnicas de desobsessão, por exemplo, presenciamos por parte dos desencarnados que se comunicam conosco e que nos dirigem ofensas ou acusações em função de uma mudança de posição em relação ao passado. Nós seremos visitados por alguns que vão nos acusar de traidores, de os ter abandonados, mas esse é um movimento natural e irreversível, porque se nós, no passado, estabelecemos vinculações no campo da simpatia, em função do que nós exteriorizávamos em termos de agressividade, prepotência, arrogância e orgulho, hoje nós somos chamados a exemplificar o contrário. O contrário. Em meio análogo ou semelhante àquele que nós vivemos, com espíritos também análogos e semelhantes com aqueles do passado. Assunto que toca na questão do pagamento, que é mal entendido pelos espíritas, no modo geral. O pagamento nada mais é do que exemplificação do contrário do que exemplificamos anteriormente. Se fizemos um depósito que define um valor de indução, como uma semente para um coração, que aceitou essa semente, a deixou crescer no coração, usando do seu livre-arbítrio, sua prerrogativa de escolha, evidentemente que nós precisaremos fazer um depósito de cunho contrário. Nesse coração, se esse coração, ao longo do tempo, não caiu em si e não se transformou, permaneceu no cultivo daquela proposta, então nós precisaremos retornar junto desses irmãos ou recebê-los na parentela consanguínea para um testemunho diferenciado. Ficou claro isso, meus amigos? E define o pagamento. Estou vendo que o Luiz está querendo falar. Abre o som. O som está fechado, seu telefone também está torto. Você está na posição aí. Conseguiu abrir o som, não? Consegui. Não, é só para falar para você suspender. Depois você vira o seu telefone aí que você está tombado. Ô, Júlio.
Pode falar. Não, é só para falar, para você suspender a folha. Ah, a folha não foi suspensa, não, né? Está no versículo 18 aí, ó. Que coisa engraçada, peraí. Suspendi, não? Ah, tá, entendi. Ok. É só isso. Tá aparecendo? Tá aparecendo agora ou não? Tá? Para mim não tá, não. Agora Eu ela tô te sumiu toda. vendo. Ela Para sumiu mim toda. não tá aparecendo desde o início que você colocou aí. Aí fiquei só escutando, tá ótimo. Espera aí que eu vou achar, tá? Só um segundo. Apareceu? Apareceu, moçada? Se não apareceu agora, é problema de vocês aí, tá? Tá aí, ó. Apareceu ou não? Não, o meu não, engraçado. Não. Da outra vez tá. Não, mas tá ótimo, tá bom. A gente Tá vai projetado acompanhando. aqui, ó. Agora, ó. Agora saiu. Agora projetei de novo, ó. Tá? Muito bem. Então, iraram-se as nações. O movimento de dentro para fora e o movimento de fora para dentro. A tela está projetada, tá, pessoal? Pode ser aí um problema do. O meu apareceu agora. Pode ser um problema aí de equipamento, hein? Está projetado. E iraram-se as nações e veio a tua ira. Essa ira é a lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito opera de dentro para fora. Em função do que nós exteriorizamos, atrairemos a reação, o efeito, modulado pela misericórdia. De fora para dentro, a misericórdia divina modula a reação que nós postulamos por nossas ações. Modula. Certo? A ira de Deus é a misericórdia. Ira de Deus é misericórdia. Ira particular é lei de causa e efeito. Que nós exteriorizamos de dentro para fora. Segundo a lei de atração magnética. Exteriorizando pensamentos e emoções, vamos atrair na pauta do que está sendo exteriorizado. E veio a tua ira e o tempo dos mortos para que sejam julgados. Aí nós temos também interessantes aspectos a abordar. Os tempos dos mortos no plano social define o espiritismo cristão materializado no mundo em 1857, em que os mortos, os espíritos, estão aí operando e nós vamos exercer aquele crivo da razão, segundo a razão e o bom senso para apreciar, para julgar, certo? A qualidade inerente, por exemplo, das comunicações. Nós não vivemos um movimento espírita nos moldes das religiões tradicionais, em que a verdade é imposta por lideranças, sacerdotes, de cima para baixo. Embora exista essa tendência ostensiva ou velada, essa não é a proposta do Espiritismo tal qual Allan Kardec codificou. Preferível é rejeitarmos 10 verdades do que aceitarmos uma mentira. Aquele espírito que não aceita contraditório ou ser contrariado
é um espírito, obviamente, inferior e não superior. Então, devemos ter esse cuidado. Não há médiuns infalíveis, assim como não há espíritos infalíveis. E nosso trabalho é da adoção do critério, do bom senso, do discernimento, na apreciação que nos é dito de lá para cá. Para isso, é importante o estudo cada vez mais aprofundado da codificação, porque a codificação é o crivo. A codificação é a tábula rasa para que se analise todo o arcabouço mediúnico e vem sendo trazido naquele trabalho de complementação já definido por Kardec na Revista Espírita. Kardec dizia que sobre o Espiritismo foi dita a primeira palavra. Kardec não teve tempo de abordar, esgotar o assunto. Kardec lançou as bases, os princípios e a edificação vai sendo feita ao longo do tempo. Infelizmente, ocorreram adulterações. A doutrina espírita já chegou no Brasil com adulterações impostas, adotadas pelos místicos, e o espiritismo racional foi deixado de lado. Que é um movimento. Hoje nós estamos buscando realizar um movimento de retorno às bases. Então, nós aqui falamos para que o que falamos aqui não tem conotação de verdade absoluta, evidentemente. Nós aqui estamos propondo uma interpretação dos textos com base nos conteúdos espíritas para análise e reflexão. Porque vamos lembrar com Pedro que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Nosso trabalho é uma proposta modesta de entendimento do Apocalipse, com base nos estudos que foram deixados pelo Honório Onofre de Abreu. Nós aqui, com muita simplicidade e modéstia, estamos compartilhando com os amigos um resumo do que conseguimos depreender e assimilar do grande volume de informações que o nosso companheiro deixou registrado. E o tempo dos mortos, para que sejam julgados, também no ponto de vista interior, é a observação dos nossos valores interiores mortos para o amor, mortos para a caridade, mortos para as virtudes, que devemos identificar, com humildade aceitar o que nos é dito de fora para dentro por aqueles chamados inimigos. Os inimigos são os que mais nos ensinam, porque eles nos dizem as verdades. Todos nós temos esses elementos no seio da família, não temos? Se alguém não tem, é um bem-aventurado. Mas, de um modo geral, todos temos. Aqueles que apontam os dedos, nós devemos ter humildade em aceitar, porque, de modo geral, quando apontamos o dedo, nós estamos vislumbrando nossos próprios defeitos. Então, é importante nós observarmos esse movimento e adotarmos as medidas cabíveis. Mas vamos lembrar que a doutrina espírita não exige que vivamos de beijos e abraços com desafetos. Porque é impossível, certo, meus amigos? É possível vivermos de beijos e abraços como se nada tivesse acontecido com aqueles que nos agridem, nos ofendem, etc, etc. Mas a nossa posição, a posição que o Evangelho recomenda, é de nós lhes desejarmos todo o bem, orarmos, não cultivarmos a inimizade no coração
E se eles se apresentarem com a bandeira branca, incontinente, vamos aceitar. Mas nós não podemos forçar portas, ou podemos? Dos corações. Certo? Muito bem. Então, esse julgamento é uma aferição. E é um trabalho ao qual somos convidados no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, itens 20 e 21, que trata da nossa observação do que acontece no mundo, a apreciação para evitar o mal maior. Isso está muito bem definido no Evangelho segundo o Espiritismo. Que nós temos o dever de apreciar, observar o que não está em acordo, está em desacordo, para que haja uma transformação, certo, meus amigos? Não para condenar, mas para apreciar com justiça, mostrar os erros, mostrar os equívocos. Porque senão a sociedade não avança. Como é que vamos separar o joio do trigo? Como é que vamos identificar e distinguir o bem do mal? Seria um contrassenso. Iraram-se as nações e veio a tua ira e o tempo dos mortos para que sejam julgados e o tempo de dares o galardão. O galardão é a recompensa, o júbilo, a conquista do júbilo, a gratificação interior, a gratificação interior pelos valores amealhados. Alguém quer trazer comentário? Luiz, faz um comentário aí, enquanto eu respondo aqui rapidinho um WhatsApp aqui, por favor. Na verdade, não tem muita coisa a falar, não. Porque quando o Júlio está falando dos mortos, eu lembrei daquela passagem da Bíblia, né, de deixar os mortos enterrarem seus mortos, né? É o templo dos mortos. Você falou da doutrina espírita, aí é uma outra conotação bem diferente, né? Aí é o templo dos mortos, mas não no sentido de enterrar, né? Mas na verdade de manifestar, né? Deixar patente, na verdade, até a vontade de reviver, né? Reviver conceitos esquecidos, né? Jesus nos trouxe e esquecemos, né? Conceitos que ainda não conhecíamos, né? A partir da nossa maturidade, do nosso preparo intelectual, né? Todo o preparo filosófico também daquela época, né? Que estava ocorrendo. Da mesma forma como houve um preparo filosófico precedendo Jesus, a chegada de Jesus, houve também um momento para a chegada da doutrina espírita, né? Todo um ambiente espiritualista presente, né? Kardec até trata do termo, né, espiritualista, né? Colocando depois o termo, optando, né, pelo espiritismo, né, como aqueles que acreditam, né, na manifestação dos espíritos, né? E tiramos daí conceitos filosóficos com implicações morais, né? Para nos ajudar ao nosso aprimoramento moral, né? Sem dúvida, sem dúvida. Você está aí? Então, o tempo de dar o galardão é o reconhecimento a quem de direito, a justiça a quem for justo. E no campo interior, os profetas somos nós que vamos estamos profetizando para a nossa própria transformação. Eu preciso melhorar, eu preciso praticar a caridade, e eu preciso desenvolver o amor ao próximo, profecia. E que vamos cumprindo, vamos resolvendo gradativamente ao longo do tempo. E, quando sairmos dessa condição de profetas, nós também vamos desenvolver a conquista interior da paz, da felicidade, da serenidade, que é o galardão. De acordo?
Muito bem. Os profetas, teus servos. Então, aquele que profecia ainda é servo. Está cumprindo o dever. O servo é o que cumpre o dever. Cumpre com a sua obrigação. Quando ele sai da condição de servo, se torna filho. Então, filho está na linha de herança do pai. Nós aqui estamos buscando sair da condição de servos e buscando desenvolver a filiação. Então, para que nós desenvolvamos a filiação, nós precisamos cumprir o dever, cumprir respeitar os ditames da lei, exercitar as disciplinas que o dever impõe, que é o exercício didático para desenvolver a filiação, quando então nós vamos operar de forma instantânea e automática na pauta do amor, certo? Por enquanto, nós temos que forçar a nossa disciplina, e quando nós falamos, por exemplo, de assiduidade, pontualidade, todos esses assuntos que você já conhece, nós estamos exercitando o dever para fazer com amor, sem precisar do chamado, por exemplo, dos coordenadores. Todo mundo aqui, Luísa, Margarida, por exemplo, são coordenadores de tarefas, sabe o que eu estou dizendo? O coordenador precisa chamar, convocar para disciplina, para assiduidade, pontualidade, certo? Quando nós o ideal é o quê? O ideal é que o tarefeiro ele não dê trabalho para o seu coordenador. Que ele seja menos um a dificultar o trabalho do coordenador. Que ele seja mais um que vai ajudar o coordenador. Por isso é que os espíritos insistem muito conosco nessa área da assiduidade e da pontualidade. E aqui eu estou falando de coração aberto, não estou dando recado para ninguém, não. Porque às vezes os coordenadores são mal vistos, não são bem entendidos, mas nós temos que dar o galardão, não é isso? Galardão a quem de direito. E o coordenador, ele está coordenador, ele não é coordenador por natureza, está naquela condição, porque ali foi colocado, certo? Enfim, o servo é aquele que precisa da disciplina, das disciplinas, para ficar atento. Quando ele desenvolve, implementa o amor, o automatismo, então ele se torna filho. Os profetas e aos santos. Então, vamos dizer assim, ó, temos uma gradação aqui: profeta, servo, santos. Podemos trabalhar até com esse apontamento aí: profeta, servo, santos e filho. São gradações aí de uma escala progressiva de desenvolvimento interior quanto ao progresso moral. Tem uma ideia? O santo é o que já passou da profecia para a vivência. Então, ele já está saindo da condição de servo e encaminhando-se para a condição de filho. O servo é aquele que está saindo da condição de profeta, entrando na área da santificação. E o santo sai da condição de servo e se encaminha para a condição de filho. Há pequenos e grandes. Pequenos e grandes no plano social são os que têm autoridade que a posição social confere, os grandes, os mais bem colocados na escala social. E os pequenos são os humildes, que estão abaixo de nós, estão
numa condição de subalternidade, às vezes forçada, porque foram grandes orgulhosos, prepotentes e arrogantes no passado, e hoje precisam desenvolver a humildade de uma forma mais aguda no mundo de provas e expiações, que tem essas desigualdades sociais ainda absurdas, como temos aqui na Terra, o que é aproveitado para desenvolver as capacidades. Porque a tônica, o objetivo é, estudando a questão 807, se a desigualdade social não é obra de Deus, é do homem, então nosso trabalho na sociedade humana é acabar com a desigualdade social, instaurar um sistema divino. Está lá na questão 807. Desigualdade social não é obra de Deus, é do homem. Se não é obra de Deus, ela precisa ser solucionada. Ou não? A resposta dos espíritos é direta. Aí nós vamos ter aqueles que dizem assim, mas a igualdade do mundo é impossível. Sim, é impossível por causa do egoísmo. Por causa do orgulho. Isso que é impossível. Enquanto o egoísmo for forte, será impossível. Mas à medida que nós formos empreendendo e desenvolvendo o amor, a lei de caridade, vai se tornando fácil. Até a pequenos e a grandes, do ponto de vista espiritual também, pequenos e grandes são os pequenos, os que estão abaixo de nós na escala do progresso moral. E os grandes, os luminares, os espíritos superiores, os missionários, os verdadeiros profetas, os missionários verdadeiros profetas. Não são os auto-intitulados, não, são os verdadeiros. Na pauta do que está definido como sendo característica dos espíritos superiores na escala espírita. E o tempo de destruíres os que destroem a terra. E agora, como é que nós ficamos? Do ponto de vista interior, os primeiros lampejos do conhecimento definem o momento de atuar para destruirmos no mundo interior os que destroem a terra do coração, os que destroem as melhores disposições de espírito no nosso mundo interior, que são as paixões, os nossos inimigos. O instinto de destruição, ferramenta de evolução, da evolução, para ser acionada de dentro para fora na reforma íntima. Agora, a lei de destruição ela é operada pela lei de conservação. A lei de destruição é operada pela lei de conservação. Ou seja, para destruir o egoísmo, eu preciso exercitar o amor e conservar o amor no coração. Porque à medida que o amor vai se engrandecendo no coração, o egoísmo vai sendo diminuído e vai sendo destruído. Por isso que João Batista vai dizer assim, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Não é o contrário. Então, hoje, o nosso foco no trabalho espírita não é mais ficar naquela tônica do o que eu não devo fazer? O que eu não devo fazer? Não. É operar o que eu devo fazer. Porque operando o que eu devo fazer, eu vou desvinculando-me do que eu quero destruir. De forma natural. Diga aí, Luiz. Você falou aí não fugiu o raciocínio, você está falando de que eu devo focar no que eu tenho que fazer,
Exato. né? Não do que não fazer. Porque se eu focar o que eu não deveria fazer, foi o que me levou até aqui. Exatamente. Então, agora é desviar a atenção para aquilo que eu devo fazer. Né? Exato. Porque isso aí do que não, do não fazer é com Moisés. Uhum. Agora, com Jesus, é o fazer o bem, o amor. Certo? Então, porque é o seguinte, nós vamos criando um automatismo, novos hábitos, e automaticamente vamos deixando para trás os hábitos complexos. Então, esse é o desafio. Nós vamos focar no que é preciso fazer, na pauta do amor, e o amor que vai crescendo e vai destruindo na intimidade o egoísmo. E o tempo de destruir os que destroem a terra. E no plano exterior social, o exemplo que nós vamos irradiando vai sendo um chamado sutil para aqueles que ainda operam na pauta do desamor na sociedade, sendo um instrumento da destruição propriamente dita. Os violentos, os criminosos, os egoístas, os justiceiros, certo? Então, se tornam um instrumento da justiça. Nós já devemos, nós, por exemplo, devemos focar sempre, buscar focar no amor para sair dessa condição de justiceiro, de corrosivo, ser utilizado como corrosivo da sociedade, conforme nós abordamos do livro Voltei, aprendemos do livro Voltei. Então, nós destruímos construindo, construindo, destruímos. Podemos ir avante para o 19? Século 19. E abriu-se do céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. E houve relâmpagos e vozes e trovões e terremotos, grande saraiva. E abriu-se no céu. Para abrir, eu preciso de chave, certo? Para abrir, eu preciso de chave. Então, nós abrimos, o céu se abriu pela conquista da chave do tesouro. Já estudamos aqui a chave de Davi, certo? A doutrina espírita é a chave para nós aqui, abrindo o entendimento do significado mais profundo do que seja o céu. Então, operando nas linhas do amor, nós vamos abrindo o céu de forma extraordinária, porque vamos interiorizando o galardão que é a conquista da paz, da felicidade e da harmonia, que é o que temos repetido muito aqui no estudo. E abriu-se no céu, após as disciplinas dos passos anteriores no ciclo setenário da evolução, cuja trajetória setenária envolve o estudo, o trabalho, o cumprimento do dever, a profecia, a condição de servo, a santificação, para então abrir-se no céu. Mas a misericórdia de Deus é tão extraordinária que aos primeiros lampejos dos movimentos iniciais de abertura do céu pelo conhecimento, à medida que vamos adotando as disciplinas, nós já começamos a sentir os lampejos do galardão, que é a satisfação interior de conseguir desenvolver
uma certa eficiência no processo, de alcançar uma certa eficiência. Então, esse trabalho de receber o galardão, de começar a compreender o galardão, que é a felicidade e a paz, ele já se inicia aos primeiros lampejos do conhecimento, que passa pela satisfação própria até do conhecimento, aquele movimento de entusiasmo, de euforia inicial pelo conhecimento novo, já é uma primícia do galardão. Primícia. Que nós vamos consolidar depois das disciplinas. Porque depois das primícias do conhecimento, vem a luta com aquela ira das nações, que é o homem velho, que vai se contrapor naturalmente pela força dos hábitos, das tendências, do antigo. De acordo? Abriu-se no céu o templo de Deus. Então, o conhecimento abre o entendimento do significado do templo de Deus. E hoje nós sabemos que o templo de Deus é o mundo interior, é o coração. Vós sois os santuários do Deus vivo. Então, o templo de Deus, que vai definir que nós encontramos a presença do próprio Deus no coração. Porque onde está Deus? Deus está lá fora? Não, Deus está dentro. Então, os cientistas ficam aí querendo provas da existência de Deus fora. Durante muito tempo não vão encontrar. Porque Deus não exerce ação direta na matéria. Deus é descoberto no interior. Agora, a inteligência define que não há efeito sem causa. E que todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Então, pelo raciocínio lógico, nós entendemos perfeitamente que há uma inteligência suprema, causa primária, todas as coisas. Agora, a existência desse Criador nós vamos descobrir no mundo interior. Pelo amor em expansão. O templo de Deus é a arca, aí é uma referência da arca da aliança. Os registros de Êxodo, capítulo 25, versículo 10. A arca que se perdeu em 587 com a queda de Jerusalém após o cerco exercido por Nabucodonosor e seu exército de caldeus, que destruiu Jerusalém e o templo. E nesse movimento aí a arca se perdeu. Então, não se sabe se a arca foi levada pelos caldeus, se os hebreus tinham como esconder a arca por meio de passagens secretas. Mas, de qualquer forma, como a arca era feita de madeira de acácia, com uma camada exterior de ouro, é provável que ela tenha se deteriorado no tempo. E não existam mais resquícios e vestígios. Porque a arca é um símbolo da casa mental. A arca é a casa mental. E aqui nós vemos que já é uma casa mental de cunho superior, porque ela é revestida de ouro. Tem os querubins ali que a protegem, resguardam. É um símbolo. Símbolo da casa mental de cunho superior. Porque essa arca é a projeção da arca de Noé no tempo. Projeção da arca de Noé no tempo. E a arca de Noé é o desenvolvimento no tempo do cesto de vime no qual Moisés foi depositado. Porque a raiz da palavra que define a arca e o cesto de vime, se não me falha a memória, é a mesma.
Então, nós temos uma gradação, cesto de Vimy, uma arca embrionária em desenvolvimento, a Arca de Noé, que é a identificação plena da casa mental, com seus 3 departamentos: subconsciente, onde estão os animais arquivados, a sede dos impulsos automáticos desenvolvidos na evolução multimilenar do espírito, ao longo da fieira dos reinos anteriores ao reino humano. Todos os valores que nós arregimentamos, desde o átomo, passando pelo vegetal, pelo animal, homem irracional e o homem racional, estão registrados na arca, no substrato subconsciente, que são os impulsos automáticos que emergem naturalmente no campo da nossa existência. Por exemplo, quando nós estamos assim, caminhando numa rua e nós não estamos nem olhando diretamente para um obstáculo, mas nós percebemos um obstáculo de relance e nós damos aquele salto automático para vencer aquele obstáculo. De onde é que nós sacamos esse movimento? Lá do arcabouço, do passado, quando nós, assim, escapávamos por várias existências exercitando a capacidade de fugir das dificuldades no reino animal, nós, então, desenvolvemos uma capacidade inata. De acordo, amigos? Nós, por exemplo, nós aqui, algum de nós aí conta quantos batimentos o coração dá em cada minuto da nossa vida? Ninguém precisa contar. Se as pessoas tivessem que ter consciência do movimento e estarmos vigilantes para que o coração não parasse de bater? Tudo isso foi desenvolvido lá nos primórdios da evolução, desde os unicelulares, gradativamente, trafegando para os animais mais bem desenvolvidos. De acordo? Hoje nós estamos buscando automatizar, por exemplo, não mais o pensamento contínuo, que já está automatizado. Mas nós estamos buscando automatizar o amor espontâneo. Para automatizar o amor, é preciso as disciplinas do dever. As disciplinas do dia a dia, para que o amor seja desenvolvido em cada lance da caminhada, no dia a dia, nas menores coisas, nós vamos exercitando uma parcela do amor e, com o tempo, nós vamos desenvolver o automatismo, que é aquele amor contínuo. Nós vamos amar incondicionalmente em todo momento. Os reflexos serão sempre, a partir de então, reflexos na pauta do amor. Quer dizer que nós vamos nos tornar vaquinhas de presépio. Não. Mesmo porque Jesus não foi vaquinha de presépio, foi? Não. Mas Jesus não agia com raiva, ódio, rancor. Agia? Não. Mesmo quando ele era enérgico com os fariseus, a sua energia era qualificada pelo amor. As palavras que emergiam não tinham como fonte a raiva, ou ódio, ou rancor. Não. Era o amor puro. Mas quem ama, educa. Quem ama, usa de energia ou não. Certo? O tempo, a arca ficou muito bem entendida, a arca. Então, a arca da aliança, como sendo aquele arcabouço exterior
precioso que os hebreus elaboraram, o símbolo é: o grupamento hebreu legou um conhecimento que nos dá condições de elaborar nossa própria arca. As 3 revelações que nós temos de estudar: Moisés, Jesus, o Consolador. O legado dos hebreus. A arca que vai sendo gradativamente aperfeiçoada por cada um de nós no mundo interior. E a arca do seu concerto foi vista no templo. Então, o templo como sendo o coração, o concerto é a nossa ação decisiva no plano do amor, o concerto, a unidade de propósito, as 2 asas do conhecimento e do amor operando em conjunto, irradiando o concerto, expressando a lei divina de forma plena. Está de acordo, meus amigos? Ninguém quer trazer comentário, não? E a arca do seu concerto foi vista no templo e houve relâmpagos, nuances clareadoras na intimidade da mente. E para aqueles que observam, da mente de um espírito superior, o que é irradiado para nós? Pensamentos clarificadores, pensamentos luminosos, relâmpagos e vozes. Na mesma pauta, exteriorização. Temos o relâmpago como simbolizando o pensamento, as vozes são as expressões exteriorizadas do pensamento, no plano da consciência. Vozes. Podemos aí englobar nessas vozes atitudes, palavras, atitudes e ações. Vozes. Palavras, atitudes e ações. Exteriorização verbalizada, digamos assim, que não se refere só a palavras, mas ao conjunto que nós irradiamos, que aqueles que nos observam, observando, vendo, identificando exemplos, vão fazer a leitura do fundamento. E houve vozes e trovões e terremotos, grandes saraivas. Então, todo um conjunto, aí, do ponto de vista, por exemplo, de quem observa, vai haver trovão, terremoto e grande saraiva em função do estado de espírito de quem está observando o movimento de quem exterioriza tudo isso que estamos aqui dizendo. Então, vai haver os trovões da inconformação de quem não concorda, os trovões da rebeldia, das ações complexas. De acordo? Terremotos, que são os abalos interiores do indivíduo, aqueles que não concordam, os movimentos do próprio subconsciente do indivíduo, do próprio indivíduo, que até conseguir conquistar a renovação, ele vai sentir essa movimentação de dentro para fora, certo? Então, nós temos 2 forças agindo. A síntese do padrão apropriado no subconsciente dos milênios, automatismo, mais a soma dos caracteres visualizados que recebemos dos espíritos superiores, por exemplo, mas ainda não apropriados por nós, cria uma instabilidade atmosférica no nosso campo mental, não cria. Então, nós temos aquele movimento chamado pelo o nosso irmão Honório Abreu, que dizia, né?
a produção de frutos teratológicos, que é quando nós, imbuídos dos melhores propósitos, conhecendo o Evangelho da doutrina espírita, ainda soltamos aqueles raios, os trovões, ou isso acontece conosco aí, no dia a dia. Não acontece conosco? Faz parte, meus amigos. Nós estamos naquela luta. E não nos entristeçamos, não. Antes tenhamos humildade, paciência. Porque é um movimento natural. Até que se consolide a renovação plena, nós vamos ter essa imersão, evidentemente, até para redimensionamento. Porque com a presença de Jesus no texto interior e exterior, nada há oculto que não venha a ser revelado. Está claro? Fala aí, Luiz, que nosso tempo está acabando. Pode falar. Você falou de frutos teratológicos, né? Aí eu lembrei daquela passagem quando Jesus fala em João, no 15, estou pegando aqui, da oliveira, da oliveira. Aí ele fala lá no 6, no 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Então, assim, acho que esse fruto teratológico é isso, né? É quando baseamos mais nos nossos desejos, nas nossas vontades, nos desgarramos do Evangelho, dos ensinamentos que Jesus nos trouxe, né? Nós vamos produzir, sempre frutificamos, né? Sim. Mas a qualidade é que não vai ser boa, né? Sem não dúvida. será adequada, né? Porque a lei é de frutificação e de multiplicação, é a lei natural. Mas hoje nós estamos buscando enxertar a videira verdadeira que é Jesus, que você trouxe aí no símbolo, para que a oliveira se desenvolva também. E assim nós possamos dar o fruto de acordo com a seiva, que já está sendo, já está circulando na nossa intimidade. Podemos encerrar então, meus amigos? Ok. Que Jesus nos ilumine.